Shastra Vicharanayaka Nipuno Sadharma Sanstapako Shastra Vicharanayaka Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakari no Tribhuvane Sharaniya Karo Lokana Hitakari no Tribhuvane Manyo Sharaniya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Krishna Padaravinda Bhajana Nande Namataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jai Radha Madhava Kunjabidhari Jai Radha Madhava Kunjabidhari Jai Radha Madhava Kunjabidhari Jai Radha Madhava Kunjabidhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Janakira Janachari Jamuna Jira Anachari Jamuna Jira Anachari Jai Radha Madhava Kunjabidhari Jai Radha Madhava Kunjabidhari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Jayom Vishnupada Paramahansa Parivraja Kacharya Sutta Sata Shri Shrimad Sua Divina Graça Bhai Charanaravidam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Jagannatha Shri Baladeva Shrimat Subhadra Ji Ki Jai Shri Shri Sitaram Lakshmana Hanumanji Ki Jai Shri Dhai Gauranga Ki Jai Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Radha Giridhari Ji Ki Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahavadanya Avatar Ki Jai Shri Shri Avadhuta Ji Nityananda Balarama Ji Ki Jai Shri Lakshmi Nrsimha Ji Ki Jai Tulasi Devi Maharani Ji Ki Jai Vrinda Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtana Jagya Ki Jai ISKCON Guru Vrinda Ki Jai Bhajat Mridanga Ki Jai Sankirtana Jagya Ki Jai Casa de Cultura Vaishnava Srila Prabhupada Suzana Mandi Brasil Yatra Ki Jai Shri Shri Guritai Nataraja Ki Jai ISKCON Rio Ki Jai Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande Hari Haribo. Todas as glórias sejam para Shishiguri Shri Gauranga. Shishiguri Shri Gauranga. Bom dia a todos, Hare Krishna, vamos para mais uma leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos vendo pela gloriosa ISKCON Rio de Janeiro, o canto 3, capítulo 31, hoje vamos ver o verso 44. Sempre agradecendo ao nosso querido Paravyoma Prabhuji, que nos convida, nos dá a honra de podermos falar um pouco sobre o Srimad Bhagavatam pela tradicional ISKCON Rio de Janeiro. Então, é um prazer falar com todos vocês. Vamos à leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vou ler só, né? Jivo Hyasya Nugudehu Bhutendriya Manomaya Tam Nirodo Asyamaranam Avirbhavastu Sambhava. Jiva, a entidade viva, Ri, de fato, Asya, dela, Anuga, adequado, Deha, corpo, Bhuta, elementos materiais grosseiros, Indriya, sentidos, Manaha, mente, Maya, feito de, Tat, do corpo, Nirodha, destruição, Asya, da entidade viva, Maranam, morte, Avirbhava, manifestação, Tu, mas, Sambhava, nascimento. Vamos só repetir a tradução. Dessa maneira, a entidade viva, obtém um corpo adequado, com
mente e sentidos materiais. Com mente e sentidos materiais. De acordo com suas atividades fruitivas. De acordo com suas atividades fruitivas. Quando as reações de suas atividades, em particular, chegam ao fim, esse fim chama-se morte, E quando uma série de reações, em particular, começa, este início chama-se nascimento. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravidam, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jaya, Gurudeva Ki Jaya. Desde tempos imemoriais, a entidade viva viaja pelas diferentes espécies de vidas e pelos diferentes planetas, quase que perpetuamente. Esse processo é explicado no Bhagavad Gita. Brahmayan Sarvabhutani Yantrarudhani Mayaya. Sob o encanto de Maya, todos erram pelo universo na carruagem do corpo oferecida pela energia material. A vida materialista envolve uma série de ações e reações. Ela é um longo rolo de filme de ações e reações. E o período de uma vida é apenas um flash nesse show reativo. Quando nasce uma criança, deve-se compreender que seu tipo de corpo em particular é o início do outro conjunto de atividades. E quando morre um velho, deve-se compreender que um conjunto de atividades reativas chegou ao fim. Podemos observar que, devido a diferentes atividades reativas, um homem nasce em família rica e outro nasce em família pobre. Mesmo que, embora nasçam no mesmo lugar, no mesmo momento, e na mesma atmosfera. Quem é portador de atividades piedosas recebe a oportunidade de nascer em família rica ou piedosa. E quem é portador de atividades ímpias recebe a oportunidade de nascer em família inferior e pobre. Mudança de corpo significa mudar para um campo de atividades diferente. Da mesma forma, quando o corpo do menino transforma-se em corpo de adolescente, as atividades da meninice transformam-se em atividades juvenis. É claro que a entidade viva recebe um corpo específico para executar um tipo de atividade em particular. Este processo acontece perpetuamente, desde tempos que é impossível determinar. Portanto, os poetas Vaishnavas dizem Anadi Karamabhali, que significa que essas ações e reações de nossas atividades não podem ser determinadas, pois podem, inclusive, continuar desde o milênio do nascimento de Brahma até o milênio seguinte. Incrível isso, hein? Portanto, os poetas Vaishnavas dizem Anadi Karanapali, que significa que essas ações e reações de nossas atividades não podem ser determinadas, pois podem inclusive continuar desde o último milênio do
nascimento de Brahma, o Criador, né? Até o milênio seguinte. Temos visto um exemplo disto na vida de Narada Muni. No milênio, ele foi o filho de uma criada, e no milênio seguinte, tornou-se um grande sábio. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tatu jayam udhiraye Shri Chaitanya manubhistam istapitam jena bhutale sayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Divohi Asyanu Godeho Bhutendriyamano Maya Tam nirodo asyamaranam avirbhavastu atu sambhava. Repetindo a tradução, dessa maneira, a entidade viva obtém um corpo adequado, com mente e sentidos materiais, de acordo com suas atividades fruitivas. Quando as reações de suas atividades, em particular, chegam ao fim, esse fim chama-se morte. E quando uma série de reações, em particular, começa, esse início chama-se nascimento. Então, muito bem explicado esse dilema da alma, da diva, a entidade viva, nessa experiência quase que perpétua de nascimento e morte, experimentando isso, mas sem ter nada a ver com isso. Isso que é mais interessante. Aí que entra a importância da iluminação nos dada pelas Escrituras, da iluminação explicada detalhadamente pelos acharyas, pelo Acharya, por Srila Prabhupada, para desvelar esse mistério, essa bobagem. É uma bobagem, no fundo é uma bobagem. Né? O Bhagavad Gita, o resumo do conteúdo do Gita, no verso 20 do capítulo 2, que é o resumo do conteúdo do Gita, ele fala isso. Najayate mriyate vakadatim, nayam bhutva bhavitava nabuya. Jo nityaha shashvato janpurano ahanyate hanyamane sharire. Na verdade, nunca há nascimento para a alma, para a entidade viva. Ela não nasce e não morre. Nunca há nascimento para a alma. E uma vez que existe, jamais deixará de existir. A alma é onisciente, perpétua, imortal e primordial. E ela não morre quando o corpo morre. Então, vejam só, essa é a realidade nossa. E aqui nós estamos ouvindo uma experiência fenomenal. Essa experiência de nascimento e morte para a alma, na verdade, ela é uma experiência fenomenal. Ela não tem nada a ver com isso. Mas isso se repete, isso se mantém, isso quase que se perpetua devido à falta de compreensão de que nós não somos esses corpos, somos almas, não somos corpos temporários, somos almas. Portanto, enquanto estivermos vivendo em um corpo
feito de sentidos materiais, mente, inteligência, ego falso. Vamos agir de uma determinada maneira, influenciados por uma determinada modalidade da paixão, da ignorância e da bondade. E de acordo com essa interação, de acordo com esse enredamento, vamos continuar nascendo para executarmos novamente uma série de atividades reativas e morrendo depois de executarmos essa série de atividades reativas, mas isso não para. Isso não para a alma em ignorância. Como Krishna falou, para aquele que nasce, a morte é certa, assim como é certo também para aquele que morre o nascimento. Mas essa é a roda do samsara, é o ciclo de nascimentos e mortes. É aquilo que o Sr. Shiva chamou de uma adiante e nem adiante. Uma hora você está lá em cima, numa condição privilegiada, outra hora você está lá embaixo, nem adiante, numa condição precária de existência. Mas a alma é a mesma, eterna, perpétua, onisciente, imortal e primordial. E quando ela troca esses corpos, Sharira, o corpo, quando ela troca esses corpos, ela, na verdade, continuou a mesma. Mas essas atividades durante a existência num presente corpo são a continuação do que fizemos no passado, e o que fizemos agora vai ser as nossas atividades no futuro, o nosso condicionamento futuro, de acordo com os nossos desejos. E o Prabhupada está falando, isso acontece desde tempos imemoriais. Né? Imemoriais. E tempos imemoriais mesmo, porque esse exemplo que Srila Prabhupada deu no final aí de Narada Muni, só aí choca, porque numa manifestação anterior ele era Upabarhana Gandharva. Estava numa condição privilegiada, um cantor celestial, um músico celestial, um Gandharva. Belo, charmoso. E teve a queda, e depois no próximo nascimento, o próximo nascimento dele foi no outro milênio, na outra manifestação de Brahma, onde ele nasce como filho do Senhor Brahma, Narada Muni. E tudo isso é bem claro para nós, dependendo de nossas atividades, nós vamos ter uma condição de vida, né? Dependendo das nossas atividades. E aqui Srila Prabhupada citou essas duas linhas do verso 61, né, do capítulo 18 do Bhagavad Gita, que é a perfeição da renúncia. Como que a gente escapa disso? A gente só vai escapar disso vivendo uma renúncia perfeita. Renunciando aquilo que enreda. A identificação corpórea, as demandas do gozo do sentido, as exigências da mente para gozar os sentidos. Quanto mais apego, mais planejamento. Quanto mais apego e planejamento, mais sofrimento. Quanto mais liberdade, distância de tudo isso, mais liberdade, mais oportunidade de parar com esse ciclo aí. Porque os corpos são feitos de desejo. E Krishna é tão bom, que Prabhupada citou, né? Brahmaya Sarva Bhutani Yantra Rudhani
Yantrarudhani Mayaya. Isso aqui fala que Krishna está acompanhando a entidade viva como amigo dela nas suas divagações em diferentes máquinas feitas de energia material que foram criadas pelo desejo dela, ali junto com ela como amigo, como o outorgador, como o bem-querente, o amigo. Está ali acompanhando. Está acompanhando. Krishna não abandona a gente. A super-alma está ali junto com a alma. Em todos esses corpos, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, e pertinho, né? Read, deixa Junatistati, bem no coração. Bem no coração, junto da alma, que também está no coração. Read, deixa Junatistati. Amanhã, Sarvabhutani, Yantrarudhani Mayaya. Então, ela está, Krishna está sempre preocupado com o nosso bem, preocupado com o nosso enredamento, querendo que nós paremos com essa loucura, com essa experiência fenomenal de nascimento e morte. Krishna está querendo, mas vai depender do desejo da alma. Vai depender do desejo da alma. Porque Krishna tem essa função primordial. Satisfazer desejos. Satisfazer desejos. Então, o que essa alma precisa entender? Precisa entender como desejar tudo que é favorável, tudo que ajude a sair desse condicionamento material, parar com essa experiência fenomenal de nascimento, doença, velhice e morte. Nascimento e morte, né? Nascimento e morte. Nascimento e morte, como fala o Skanda Purana, é a tônica dessa roda do Sansara, desse universo cósmico material, chamado de Mahaguri, o oceano de misérias materiais. Esse verso do Skanda Purana fala Etavam evalokismin. Etavam evalokismin. Que nessa existência material que é plena de escuridão, ignorância, escuridão, e perigos, onde Narada Maharaja nos alertou que, aqui, escuridão, ignorância e perigo. Né? Padam, como é mesmo? Um perigo a cada passo. Padam, Japi Padana Techam. Ele falou, aqui é um perigo a cada passo. Como você andar num terreno minado. Pode ser que no próximo passo você seja detonado. O perigo está aí presente. Então, esse mundo material que é assim, Sansarismi Mahaguri, Jama Mrityu Samakure. Esse mundo material que é pleno de escuridão e perigo, que começa, combinado, né, com o nascimento, aí começa uma série de atividades reativas, né, que são resultados das ações passadas. Até abandonar o corpo, de novo, até morrer outra vez, tem tudo que permeia, Samakule, misérias, sofrimentos. Sofrimento de toda a natureza, de todo tipo de miséria, durante a nossa existência.
Isso não importa se tivermos um nascimento privilegiado, um adiante, lá em cima, como uma pessoa educada, rica, opulenta, uma família aristocrática, ou lá numa família desgraçada, pobre, sofrida, sem ter quase que como se manter, se alimentar. Não importa. Vai ter sofrimento do mesmo jeito, porque chama Vyadi Jara Mrityu. Esse Samakulê aí, isso que existe entre o nascimento e a morte, é o nascimento, a doença, a velhice e a morte. Tudo isso é miséria. E aí se experimenta a miséria causada pelo corpo e pela mente. Tantos desejos que eu não consigo satisfazer, porque a mente quer, mas não consigo, então frustração, sofrimento. Né? Desejos sofrimento causados pelo corpo, todos os tipos de doenças, todos os tipos de limitações corpóreas. Grosseira e sutil, né? Psicológico e grosseira. Todo tipo de miséria. Então, se a gente parar para analisar, quem não está vivendo isso diariamente depois que nasce? Chama Vyadi. Todas essas doenças e todas essas misérias. Quem não está vivendo isso? A doença, ela perturba desde a doença mais simples até a doença mais letal. Né? Incurável, perturba. As misérias, elas perturbam desde a diátmica, a didáica, a dibáltica, perturbam desde as coisas mais simples até as mais sérias. É sempre uma perturbação para a entidade viva que está corporificada. É sempre uma perturbação. Então, a diátmica é isso aí, são as misérias causadas pelo corpo, doença, e pela mente. Os desejos que não são satisfeitos. A dibáltica, as misérias causadas no nosso convívio com todas as outras entidades vivas, como desde o patrão, o governo, o governante, até a sogra. É muito popular isso, né? Todo tipo de miséria. Então, isso é a dibáltica. Sem contar que você ser pego por um jacaré é uma miséria. Você ser pego por uma criação de tuasta, o mosquito da dengue, é outra miséria. Só miséria. Ou não? Tudo isso aí é dibáltica klesha. A dibáltica klesha. Didáica klesha é a mesma coisa. Se você perde uma casa inteira numa enchente, a enchente vem e todo o suor seu, determinação para a construção daquele lar, aquela casa que você fala, agora eu estou seguro, agora eu consegui o sonho da casa própria, né? Lá no sul nós vimos aí o que aconteceu tão recentemente. É sofrimento para aquele, devido a que é a realidade dos fatos, o apego. E a necessidade, né, na árdua luta pela vida, a perda, a casa inteira ser levada por uma enchente, ou simplesmente o vento destelhar sua casa e molhar tudo, e quebrar seus móveis e molhar, tudo miséria. Terremoto, maremoto, tsunami, né? Tudo miséria. Então, são as misérias causadas pelos assim chamados fenômenos naturais, a didáica klesha. E quem que pode dizer que está livre disso? E quem que ficou livre disso até hoje por ter nascido rico, por não ter nascido miserável? Quem? Então isso aí não poupa. As misérias materiais, elas não vão poupar quem teve um bom nascimento, ou quem tem um assim chamado bom nascimento, né? Porque nascimento nesse mundo todo, nascimento é ruim. Não tem nascimento bom, não. E nem nascimento ruim. Quem é livre de tudo isso? Então, isso aí é o samakulê, é o que acontece
durante o nascimento e a morte. Então, o Skanda Purana fala que só tem uma saída para isso, Pujanam Vasudevasya, adorar Vasudeva, adorar Krishna. Voltar para a nossa posição constitucional eterna da alma. E não ficar pensando que é esse corpo e agindo como corpo. Não ficar ouvindo as viagens mentais que não tem limite para os desejos e tentando satisfazer esses desejos, porque tudo isso aí significa só enredamento, cada vez mais prisão nesse mundo. Então, Jamamrito Samakole Pujanand Vasudeva Tarakam Vadibi Smritan. Essa é a opinião das almas autorrealizadas, os filósofos conscientes de Krishna, Vaishnavas falam isso. Ou você resolve tudo se situando na sua posição constitucional eterna como um servo amoroso de Vasudeva e adora Vasudeva sem hesitação, com muita determinação, vamos continuar enredados. Vamos continuar enredados. Isso aí também, o Srila Rishabhadeva instruindo os seus filhos, no Bhagavatam, quinto canto, ele também falou isso no verso 5, do capítulo 5, tudo. Ele fala, Parabhavastavada Buddha Jato Javanadigyasatatma Tattva. Yavakriyatavadidanma nova, aí ó o perigo de ficar com a mente, perigo de ficar preso no redemoinho da matéria, com a mente presa em desejos materiais, em atividades fruitivas que enredam. Taraka Manovaia, mente presa no redemoinho da matéria, significa estar moldando um próximo nascimento para tentar satisfazer esses desejos materiais que está se tendo agora nessa vida, na próxima. Imaginem. Então, nesse verso do Bhagavatam, Srila Rishabhadeva foi taxativo. Ele fala que enquanto uma pessoa estiver nesse mundo, preocupada em executar suas atividades materiais de maneira perfeita, seu dharma material de maneira perfeita, enquanto ela não estiver interessada em entender o que realmente importa, que é Atma Tattva, ela como verdade Jiva Tattva, que é alma, e a sua relação amorosa com a alma suprema, resgatando a sua posição condicional eterna de servo da alma suprema como alma, como energia devocional de Krishna. Enquanto ela não entender isso, ela vai ficar presa em atividades que enredam, atividades da mente, atividades que são chamadas o redemoinho da matéria, onde a mente está presa em achar que tem algum valor em atividades fruitivas, em algum valor em atividades materiais, que isso vai dar algum resultado, que isso vai nos salvar, que isso vai ajudar, que essa é a meta. Então essa foi a instrução de Srila Rishabhadeva para os seus 100 filhos. O Shaktavyashavatara falando com seus filhos. Parabhavastavada Buddha Jato Javanadigyasatatma Tattva. As atividades materiais aparentemente são um sucesso, é a meta. Mas a pessoa só vai entender que foi derrotada, executando essas atividades da melhor maneira possível, na hora da morte. E aí é triste, porque aí já é tarde demais. Tarde demais. Perdeu a chance de avançar num veículo favorável para isso, que é o corpo material, a forma humana de vida. A forma humana de vida não se destina a isso. Então, Javanadigyasatatma Tattva. Nós temos que entender isso, nos entendermos como alma e entendermos a alma suprema e a nossa relação com ela. Essa é a essência
de tudo. Tavakriyantavadi Dhammanovai Karmatma Kandina Sharira Bando. Tarde demais para cair a ficha. Chegou a hora da morte, moldamos um outro corpo. Achamos que estávamos fazendo uma grande coisa, sendo vitoriosos. Aí vamos realizar na hora da morte, tarde demais, que fomos derrotados, que estamos derrotados. Isso é resultado de mente descontrolada, de planos materiais, mentais, de absorção em atividades fruitivas. Então, Siddhartha Sharadeva condena. Nós temos que ouvir, olha, Tarakava de Bismita, a opinião dos sábios. Pudyananda Vasudeva se situe como a alma serva eterna de Vasudeva e adore Vasudeva. Porque aí sim não tem como nada dar errado. Esse caminho é o caminho da perfeição. E foi isso que Prabhupada nos mostrou. Foi isso que Prabhupada nos deu. É essa oportunidade que estamos tendo. Então, isso não é, assim, uma brincadeira, não é eu faço se eu achar legal, se eu tiver no barato, mas senão eu não faço. Não, o serviço devocional ele é compulsório porque a alma é serva eterna de Krishna. A alma é serva eterna de Krishna. Tanto é que você vê que o Narada Muni, no milênio anterior, era um grande Gandharva, e caiu, e depois nasceu como filho de uma criada, e servindo os Vaishnavas, e ouvindo sobre Krishna, e cantando, ouvir e cantar, Shravana Kirtana é importantíssimo, tomando os restos de prasada, da misericórdia dos sábios, ele realmente aí sim se iluminou. Ele realmente aí sim estava numa posição aparentemente muito privilegiada, como um Gandharva, o Pabhara. Depois, como que ele se tornou glorioso? Depois com muita humildade e submissão, numa condição aparentemente inferior, como filho de uma Shudrani, consequentemente como um Shudra, fazer a coisa certa, ouvir a fonte certa, alcançou a perfeição. Alcançou a perfeição. O maior dos pregadores. Isso, olha como demora, hein? Foi de um milênio para o outro, foi de uma criação de Brahma para outra. O Prabhupada citou aqui, interessante isso. Muito interessante. Temos visto um exemplo disso na vida de Narada Muni. Num milênio ele foi o filho de uma criada, e no milênio seguinte tornou-se o grande sábio Narada. O grande sábio Narada que instruiu o grande sábio Yudhishthira Maharaja. Imaginem só, que estava em dúvida quanto à possibilidade de salvação da roda do Sansara, de como escapar dessa manifestação cósmica material temporária e miserável. E o Yudhishthira Maharaja achava que ele não tinha chance. Por que ele achava que ele não tinha chance? Porque ele era um grihasta, um chefe de família. Olha que interessante tudo isso. Vejam como esse conhecimento ilumina. Então, lá, no sétimo canto do Srimad Bhagavatam, tem essa instrução de Narada Muni a Yudhishthira Maharaja, que é o capítulo 15. Capítulo 15, o verso 74. Ele fala exatamente a solução para tudo isso, mesmo para os mais caídos, que são aqueles que estão enredados na vida familiar, que é um perigo. É um perigo, a vida familiar é um perigo. O Sr. Shiva, ele fala, Maya Mohitodhya, que é Putra Dara Grihadishu. E aí, daí que vem o Umadhyante e Nimadhyante. Nimadhyante quer dizer
uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, o que leva alguém a ficar preso nessa roda do samsara? Qual é a coisa mais, assim, o grilhão mais forte que nos prende? O Sr. Shiva falou, explicando para Parvati. Ele falou como Krishna é desconcertante. Porque através daquilo que parece que é a coisa mais séria que alguém tem que se incumbir de realizar nessa vida, que é cuidar da esposa e dos filhos. Yam Maya Mohito Diya. Putra são os filhos. Dara, a esposa. E tudo que envolve isso. Putra Dara Grihadishu. Essa preocupação, esse enredamento em vida familiar, ele é tão poderoso que ele leva a pessoa a esquecer da meta última. A alma se esquecer e se identificar completamente com isso, que essa é a minha família, essa é a minha esposa, esses são os meus filhos, este é o meu compromisso. Dá tudo de melhor para eles e só ir dedicado dessa maneira, uma adiante nem uma adiante. Uma adiante nem uma adiante. Ele fica assim, repetindo esses nascimentos. Uma hora nascendo numa condição favorável, outra hora nascendo numa condição completamente insignificante, como um verme no excremento. Para achar que está virginário, não é ver. É assim que se fica preso no oceano das misérias materiais. Mahagori, virginário, não é ver. O ciclo de nascimentos e mortes. Então Narada Muni falou, não se preocupe, não desanime não, Yudhishthira Maharaj. Não desanime. Se você executar esse processo que eu vou te explicar agora, acabo de te explicar, ele fala, Dharmaste Grihamedyo. Dharmaste Grihamedyo. Varnita Papanashana. A vida de grihasta é uma vida onde está tudo convergendo para o enredamento, para o pecado, para o gozo dos sentidos, para o apego material. Mas Dharmaste Grihamedyo, Varnita Papanashana. Eu estou te explicando um sistema de religião que é a solução para todos esses problemas. Até para quem está na pior das situações, que é a vida familiar. A vida de tantos compromissos que não acaba sobrando tempo para indagação sobre a verdade absoluta, indagação sobre a autorrealização, acaba não sobrando tempo. É sério isso, hein? A vida de grihasta é uma vida confusa. Imagina para o próprio rei Yudhishthira ficar assim decepcionado a ponto de falar, não tenho chance. Não tenho chance. E Narada Muni falar para ele, não, Namaste, Grihamedyo, Varnita Papanashana. Varnita Papanashana. Grihasto é a vida do Grihasto enredado, Jena Padavim, Grihasto Jena Padavim. Anjasa é uma palavra muito importante nesse verso, porque Anjasa quer dizer que muito facilmente, Anjasa Nyasino Iya. Anjasa Nyasino Iya. Ele falou, eu acabo de te explicar um processo religioso, Yudhishthira, que ele é tão poderoso que ele é a solução até mesmo para aqueles que estão enredados na vida familiar. Até mesmo um grihasta que execute esse processo. E qual é o processo? O processo que o Sr. Chaitanya trouxe. Isso aí faz muito tempo, hein?
Narada Muni falou lá bem antes para Yudhishthira Maharaja. O Sr. Chaitanya veio muito depois, 4.500 anos depois de tudo isso, praticamente, e deixou claro que aí, ó, é só cantar o santo nome. É só cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Até quem está na ordem do enredamento material, a ordem de Grihasta, a vida de casado, se levar esse processo a sério, cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar os santos nomes de Krishna, esse processo é tão poderoso que tal Grihasta, Anjasa, muito Grihasto, Jena Padavim, até aquele que está enredado na vida familiar pode alcançar aquela perfeição que só os grandes sannyasis, os renunciantes muito determinados, muito sérios, alcançam. Imagine só. Que é o quê? Que é Brahma Jnana. Conhecimento espiritual, realização espiritual. E Prabhupada fala Prabhupada comenta nesse significado do Bhagavatam que, imaginem só, a misericórdia para um grihasta que executa o processo de Bhakti cantando Hare Krishna. Ele pode colher o mesmo fruto que só os grandes sannyasis colhem, que é conseguir a bênção do serviço devocional puro a Krishna. Conseguir a compreensão máxima que existe, outorgada pela consciência de Krishna, pelo poder do Mahamantra Hare Krishna, mesmo sendo um grihasta. Então, grihasto, Jena Padavim, Anjasa Nyasinam Iya. Acabo de te explicar esse processo, Namastê, Grihamedyo, ou Yudhishthira, que é Vanita Papanashana, aquilo que põe fim em todo o enredamento, em toda a vida pecaminosa, em toda a degradação. E isso é tão forte, cantar o Mahamantra Hare Krishna de maneira regrada dentro de um processo, que até mesmo uma alma enredada na vida familiar, que é o que mais enreda, como expliquei, o Sr. Shiva falando também no Bhagavatam, Maya Mohitodhya, né? A ilusão que é causada por Krishna, para testar a sinceridade da alma condicionada, através de Putradhara, Grihadishu, de vida familiar, esposa, filhos e tudo que isso envolve, Grihadishu. É possível através do cantar sincero, determinado, honesto, nessa era e em qualquer outra, viu? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí para-se as atividades de ação e reação. Aí para-se de nascer, adoecer, envelhecer e morrer. Aí para-se de se experimentar as misérias materiais e consegue-se o máximo, a liberação, a salvação última. Aquela salvação por compreender realmente quem é a Suprema Personalidade de Deus e qual é a nossa relação amorosa com ela, com essa pessoa suprema. E quando se chega nesse ponto de entender todas essas atividades, nesse nível, não precisa mais nascer nesse mundo. Não vai mais voltar a nascer nesse mundo. Então é a maneira de pôr fim no nascimento, na doença, na velhice e na morte, nos repetidos nascimentos sem mortes. E assim parar com esse movimento das entidades vivas, é o nome do capítulo aqui, o movimento das entidades vivas. Ficar passando de corpo para corpo sem parar. Não. Se situar na sua posição constitucional eterna. E quando quando Krishna está instruindo Uddhava no 11º canto do Bhagavatam, Krishna está instruindo Uddhava, tem aquele capítulo 8 que ele fala sobre como
o Avaduta, seguindo as instruções dos 9 gurus dele, ele instruiu o Pingala, ele instruiu... No próximo, no verso 9, é o 11:9, no verso 29 do capítulo 9, tem ali a conclusão de como realmente nós devemos seguir esse exemplo dado pelo Brahmana Avaduta, que está fazendo toda essa alegoria dos gurus e explicando como se sair dessa terra Pingala, abandonou os desejos de sexo, que ela era uma coisa muito arraigada no coração. E aí nesse verso 29 ele fala Labdvan Sudurabam Idam Bahu Sambhavanti Manusya Arvadamanitya Apihamdira Tanamate Tanapate Tanamritya Javan Dishiyasha Yavishayakalu Sarvatasya. Ele fala que essa forma humana de vida ela é muito rara de se obter. Essa forma humana de vida ela é tão falível quanto todas as outras são. Nascimento, velhice, doença e morte. Passa o mesmo ciclo. Porém, ela é privilegiada, porque ela tem condições de fazer a pessoa se tornar um homem sóbrio, de conhecimento, bem situado em bondade e buscando bondade pura, transcender essa continuação de nascimento e morte. E ele faz isso aí. Esse verso fala que esse homem sóbrio, que realmente é dotado de inteligência superior, ele vai provar que ele está fazendo isso se antes que ocorra outra morte nessa vida, nesse corpo, no Mrityu Java, que ele tenha que morrer de novo, ele alcançar essa perfeição e não ficar simplesmente se dedicando a gozar os sentidos, a satisfazer os sentidos, que é uma coisa que está disponível nas formas mais abomináveis de vida, em qualquer forma de vida, isso é possível, em qualquer forma de vida. Mas essa experiência superior, essa relação amorosa com Krishna, essa atividade que põe fim, de uma vez por todas, no nascimento, na doença, na velhice e na morte, só é possível como ser humano. Então, esse deve ser o entendimento nosso, essa deve ser a valorização que nós temos que dar para essa vida humana, seguindo o exemplo da pregação de Brahmana Avaduta ao rei Yadu, né? É isso, nós temos que ouvir e seguir esses bons exemplos, essa instrução que ilumina. Estamos em cima da hora, acho que é isso que esse verso, resumindo, que esse verso nos mostra. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, algum adendo, estamos aí abertos para qualquer manifestação, ok? Mataji Sundarangi, mandando reverências, Prabhu Haridarshana, Bhaktinval, Sérgio Azevedo, Adilila, Pai de Manaba. Nossas reverências a todos vocês, muito obrigado por prestigiarem a nossa tentativa limitada de falar o Bhagavatam. E estejam todos com Krishna, recebam todas as bênçãos do Sr. Jagannatha e de Srila Prabhupada. Peraí, chegou uma pergunta. Marcelo Magalhães. Se nascimento e morte são apenas o início e o fim das reações das atividades, até que ponto a entidade viva realmente tem liberdade no presente para mudar seu destino? Ou ela está completamente condicionada por ações de vidas passadas? Não, a liberdade ela é intrínseca à diva. Esse é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. A entidade viva, ela que escolhe. Quero
me desenredar ou quero continuar enredado? Quero ser favorável a executar atividades que me livram do enredamento material ou estou feliz nessa mainha, quero continuar desfrutando e Krishna vai só satisfazendo esses desejos. Krishna não tem nada a ver com isso, embora ele queira que a alma saia dessa, porque ele sabe que em última instância isso é só miséria para ela, é só sofrimento. Mas essa escolha é uma escolha que, apesar de Krishna ajudar sobre todos os aspectos, se manifestando como a Escritura revelada, se manifestando na forma do devoto puro, mandando os seus representantes autênticos para iluminar as almas condicionadas, embora ele tenha toda essa preocupação, ele não interfere no livre-arbítrio. Ele deixa a alma agir de acordo com a sua vontade, porque isso é intrínseco à natureza eterna da alma. Ela tem o livre-arbítrio porque faz parte da natureza dela. Então, nós temos que aprender a desejar, Marcelo. O Bhagavatam fala Nachasya Kastida Ito Nadvesha Natya Bandava Avishateya Pramata Osal Pramata Jana Manta Krit. Esse verso do Bhagavatam fala que Krishna não é amigo nem inimigo de ninguém. Mas ele quer o bem de todos. Agora, dependendo do uso do livre-arbítrio, dependendo do desejo da alma, a alma que for favorável a ele, a alma que se predispor a ser um servo amoroso dele, um adorador honesto dele. A recíproca dele, é proporcional a esse desejo. Então, tudo que vai definir é o nosso desejo. Quando isso acontece com a alma sincera assim, ela não está condenada para sempre, porque a vida passada você já não vai conseguir melhorar a sua vida futura. Por causa da vida futura. Não, isso não existe. A Vishati é Pramata-Osal. Quem é favorável assim, Tatakarma Pravartana, como falou Srila Rupa Goswami, quem é favorável no processo de ouvir e cantar, no processo de se render a Krishna, de aceitar que é um servo amoroso de Krishna, a Vishati é Pramata-Osal. Krishna fala, Sal quer dizer Krishna, ele, a Vishati é Pramata-Osal. Com essa atitude da alma, não é a atitude dele, com essa atitude da alma, ele apramata, ele destrói toda essa loucura da alma condicionada. Mas como ele satisfaz desejos, se a alma tiver outros desejos, usando mal o seu livre-arbítrio, usando de maneira equivocada o seu livre-arbítrio, e quiser continuar tentando desfrutar separadamente dele e não se render a ele, não obedecê-lo, não glorificá-lo, não servi-lo, isso aí significa Pramata Jana, essa pessoa, essa alma que está nesse corpo, Pramata Jana Manta Krit, com essa loucura dela de desejo equivocado, de virar as costas para Krishna, não aceitar, de ser arrancar a calça e pisar em cima, nervosinha, não tem minha independência, eu sou... Krishna vai dar o que ela está pedindo, porque Krishna é desapegado. Krishna é o mais desapegado, essa é uma das opulências de Krishna, mais renunciado. Ele vai dar o que ela está querendo, só que ao fazer isso, Pramata Jana Antakriti, dessa maneira ele está destruindo essa alma. Não que ele queira, mas é o que ela está pedindo. Entendeu? Ele está perguntando qual seria o verso do Srimad Bhagavatam que fala sobre livre-arbítrio. Esse é um, né, já? Eu não vou lembrar agora assim, diretamente, que fala sobre o livre-arbítrio, mas eu sei que tem várias citações de Srila Prabhupada que ele fala, só vários significados, que o livre-arbítrio ele é intrínseco à alma, que Krishna deu esse livre-arbítrio. Bhagavad Gita, tem muitos lugares, livrinhos pequenos de Prabhupada, onde ele fala isso. Que tem um pauta publica perguntando se tem todos os dias nesse horário. Depois eu entro em contato com ele e passo os horários que tem, né? Que hoje a gente está pela Hare Krishna Rio de Janeiro. É para isso com Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mas depois eu vou entrar em contato e avisar os horários, tá bom? Gente, desculpem qualquer coisa, muito obrigado a todos.
Vamos com fé, todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai, Jai Jai. Prabhupada.